hoje vamos resolver a prova do Enem PPL de Física 2021, tá? Quem quiser acompanhar o material da ordem que a gente vai resolver está na descrição do vídeo. Vamos à primeira questão então. Questão número 1, diz assim, no dia 14 de julho de 2015, uma sonda espacial norte-americana atingiu o ponto mais próximo de qualquer artefato humano esteve do planeta anão Plutão. Nesse instante, a distância da sonda até a Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. Então, a distância da sonda, a sonda está em Plutão, até a Terra, nós temos uma distância de 5 bilhões. Como 5 bilhões não é um número na ordem de grandeza do nosso dia a dia, a gente tem que tomar cuidado nesse momento. Então, 5 bilhões. Faz assim, 5, 3 zeros, 5 mil, mais 3 zeros, milhões, mais 3 zeros, bilhões de quilômetros, tá? As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente, quando enviadas através de um sinal de rádio. Como a distância é gigantesca, leva um tempo para o sinal sair lá de Plutão, onde a sonda está, até chegar à Terra. Mesma velocidade de uma onda de rádio, que é uma onda eletromagnética, sendo a velocidade da luz, que é dada para nós. A velocidade do rádio é de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Daí agora vem a voz de comando, tá? No momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio da imagem pela antena transmissora da sonda, que está em Plutão, né, e sua recepção por uma antena receptora na Terra. Então nós temos aqui a Terra, a sonda está lá em Plutão, a sonda está aqui e emite uma onda para a gente receber aqui numa antena receptora na Terra, certo? E quer saber quanto tempo isso levou? Bom, a velocidade dessa onda de rádio é constante no espaço, né? O valor de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz. Como a velocidade é constante, a gente pode usar simplesmente a fórmula Deus vê tudo. Bom, a distância é 5 bilhões de quilômetros. A velocidade, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Eu acho o tempo em segundos, que vai ser uma dessas alternativas. Primeira dificuldade que a gente tem, aqui está em quilômetros e aqui está em metros. Tem que estar com unidades compatíveis. Aparece muito na prova do Enem esses prefixos, então a gente tem que saber de cabeça esses prefixos. O quilo, por exemplo, é 10 na 3. E nós sabemos que a quantidade de zeros eu posso transformar numa potência de 10. Nesse caso aqui eu tenho 3, 6, 9. Vai ficar 5 vezes 10 na 9, que são os 9 zeros, vezes 10 na 3 metros. Isto vai me dar 5 vezes 10 na 12 metros. Agora eu estou com metro e metro, estou com as unidades compatíveis, eu posso fazer o cálculo, certo? Então a minha distância é 5 vezes 10 na 12 metros e a velocidade 3 vezes 10 na 8 vai me dar o tempo que a sonda levou em segundos. Vou passar esse 3 vezes 10 na 8 dividindo para o outro lado aqui, eu vou ficar com 5 vezes 10 na 12 dividido por 3 vezes 10 na 8. Isto vai me dar o tempo. 5 terços, eu tenho que fazer a conta, né? 5 dividir por 3 não dá, põe 0, põe 50, certo? 50, não, fazendo a conta de novo aqui, errei a conta. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Sobrou 2. Põe vírgula e baixa um 0 aqui. 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Vai começar a sobrar sempre 2, vai me dar uma periódica. Então isso aqui vai dar 1,66, tá? Vezes 10 na quanto? 10 na 12. E esse 10 na 8 eu vou subir ele trocando o sinal do expoente. Fica 10 na menos 8. Vezes 10 na menos 8. O tempo que vai levar 1,66, aqui está arredondado, né? Tem 1,6, tem 1,7, ó. Vou pegar aqui, ó. Como o próximo é maior do que 5, fica 1,7, uma casa depois da vírgula. Conservo a base, que é 10, e vou somar o expoente. 12 menos 8 vai dar 4 segundos. Então nós temos que o tempo é 1,7 vezes 10 na 4 segundos. A alternativa é de letra D de dado, tá? Uma questão bem tranquila aí. Só aplicar a fórmula aí
a dificuldade na questão das unidades. Né? Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2. Nós temos aqui, ó, a balança de braços iguais, balança A, daí vem uma figura aqui para nós, né? Que é aquela balança tradicional que tem um apoio no meio e aqui tem onde colocar os pezinhos aqui, né? Tá? Então uma balança de braços iguais, a minha não tá, vamos botar bem no meio aqui o eixo, ó. Ou seja, essa distância aqui é igual a essa distância, né? Os braços iguais. Faz a medida por meio de comparação com massas de referências colocada em um dos pratos. Então, por exemplo, tu quer medir o peso de alguma coisa, tu coloca essa coisa que tu quer medir num dos braços aqui, num dos pratos, vamos dizer assim, e vai colocando pesos conhecidos do outro lado. Quando ela equilibrar, tu sabe que os pesos dos dois lados são iguais. Consequentemente, a massa dos dois lados são iguais, tá? A balança da plataforma B determina a massa indiretamente pela força de compressão aplicada sobre o corpo, né? Pelo corpo sobre a plataforma. Daí a gente tem a balança tradicional que se usa hoje em mercados, né? A balança eletrônica, né? Como é que funciona a balança eletrônica? Tu coloca um peso aqui, ela vai fazer uma força a peso, vai pressionar a balança e eu vou ter a normal para equilibrar, certo? Na realidade, esse tipo de balança, ela mede o valor da normal. Conforme tu pressiona ela, vai ter uma normal, que vai ser o valor que vai aparecer no visor. Só que ele é adaptado para a massa, é dividido por 10, né? E daí aparece a massa aqui, mas na realidade ela está medindo a força normal, tá? Bom, as balanças A e B são usadas para determinar a massa de um mesmo corpo. Então eu vou botar o mesmo corpo, tá? Eu vou colocar o corpo para medir aqui, botar aqui o corpo aqui, e eu vou colocar o corpo aqui. É o mesmo corpo nas duas balanças, certo? O procedimento da medição de calibração foi conduzido em um local da superfície da Terra e ofereceu o valor de 5 quilos. Então as balanças daqui na Terra apareceu aqui 5 quilos e aqui eu coloquei e fui botando pesos conhecidos, pesos de 1 em 1. Vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu botei 5 pezinhos de 1 quilo, acabou equilibrando a balança lá de cima, tá? Então apareceu 5 quilos aqui, significa que eu tenho 5 quilos lá do outro lado. E aqui no visor acabou aparecendo 5 quilos aqui na Terra. Para ambas as balanças, o mesmo procedimento de medição é conduzido por esse corpo em duas situações. Vamos ver a situação 1. Primeira situação. Certo? Primeira situação. A superfície lunar, onde o módulo da aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, nós sabemos que na Terra aqui é aproximadamente 10, né? A balança A ofereceu um valor de massa M1 e a balança B forneceu um valor de massa M2. Então aqui, ó, vamos chamar aqui balança 1 e aqui balança 2. A balança A1 e a balança 2. Então, massa 1 e massa 2. Só vou conferir aqui, ó, na situação 1, o módulo da massa da gravidade é 1,6, a aceleração da gravidade, a balança A forneceu uma massa 1 e a balança B, não, as balanças são A e B, A e B. Então a balança A e a balança B deu massas M1 e M2. Bom, na situação 2, segunda situação. Estou organizando o problema. No interior de um elevador subindo com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, então, eu vou ter um elevador, né, subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Próximo à superfície da Terra, a balança A forneceu a massa M3, vai lá, a balança A me forneceu a massa M3 e a balança B me forneceu a massa M4. Em relação ao resultado dos procedimentos de calibragem, os resultados esperados para a situação 1 e 2 são respectivamente. Pessoal, o que o aluno tem que ter nesse momento? Né? A teoria que a massa é uma constante na física clássica.
Então não interessa se o cara está na Terra, está em Plutão, está em Marte, está na Lua, a massa é constante. Se a massa é constante, olha só, a massa é uma constante. O que acontece aqui? Tem 5 quilos e 5 quilos, levo lá para a Lua, a massa continua sendo 5 quilos. Porque é comparação, a gravidade não vai influenciar. Ah, mas eu quero fazer um cálculo, põe o peso de um lado, peso 1 é igual ao peso 2. Ó, peso 1 é igual ao peso 2. O peso desse lado é a massa 1 vezes a gravidade é igual a massa 2 vezes a gravidade. Eu estou comparando, as gravidades desaparecem. Então a massa 1 continua sendo 5 quilos. Porém, nesse tipo de balança que a gente mede conforme ela é pressionada, a gente mede a normal, o peso na Terra é 50 newtons. Porque peso é massa vezes gravidade. Ó. Peso é igual a massa vezes gravidade. 5 vezes 10 dá 50 newtons. A normal aqui deu 50 newtons na Terra. O que vai acontecer na Lua? Na Lua, o peso vai ser menor, porque a gravidade é 6 vezes menor, 1,6. Tá? Então, o peso lá na Lua, ó, o peso 2 vai ser a massa 2, que é 5, vezes 1,6. Tá? Vai dar 8 newtons aqui. 8 newtons, tá? Se fosse 10, daria 16, dá 8 newtons. Isso aqui equivale a uma massa, porque a balança vai converter, a balança vai pegar ali o peso, que é igual ao normal, vai dividir por 10. Isso aqui vai dar, dividindo por 10, 0,8 quilos. Eu fiz certo aqui. Massa de 5 vezes 10 dá 50. 5 vezes 1,6, que é a gravidade da Lua, tá certo. 1,6 se fosse 10 dava 16, 8, 0,8 quilos. Então a massa 2 deu menor. Só na primeira situação já posso descartar algumas coisas. Olha lá, a massa 1 de 5 pode ser a A e a massa 2 menor que 5, serve a A. A B, a massa 1 de 5 quilos e a massa 2 igual a 5, está fora. A massa 1 igual a 5 na D e a massa 2 igual a 5. Já achei a alternativa letra A aqui, sem precisar terminar o cálculo, tá? Mas vamos conferir se realmente é a letra A, conferindo através de colocar a balança dentro de um elevador. Pessoal, dentro do elevador, né, nesse momento que o elevador começa a subir, as balanças lá dentro vão estar sujeitas a esta aceleração. Vai estar sujeito a essa aceleração. Bom, essa aceleração vai influenciar no peso aparente, que nós chamamos. Tá? Lá na aula de elevadores a gente aprendeu isso. Quando for a balança de comparação, vai mudar a aceleração, mas a massa não muda. Então aqui continua sendo 5 quilos, certo? Só que esta balança que funciona com a pressão dela, o que vai acontecer com essa balança aqui? Ó? Eu vou ter o corpo, se a aceleração é para cima, a normal vai ser maior do que o peso em valor, em módulo. O módulo da normal é maior do que o peso. Então, o módulo da normal sendo maior do que o peso, a balança acha que o peso é maior. Né? E tendo um peso maior, vai ter uma massa maior do que 5 quilos. Então, eu botei já que era a alternativa A, olha só, a massa 3 igual a 5 quilos e a massa 4 maior do que 5 quilos. Tá? Um exercício mais elaborado, mais teórico, tá? Mas um exercício bem legal. O que o aluno precisava saber? Que a massa é constante, a massa não muda. Certo? E o peso depende da gravidade, tá? Depende da aceleração. Dentro do elevador muda a aceleração, tá? O peso da pessoa é m vezes g, mas vai mudar a pressão na balança porque a balança mede a força normal. Então, exercício número 3, então. Temos aqui, ó. O Brasil possui um nível de radiação solar tão alto que mesmo no local menos ensolarado do país, é possível gerar mais eletricidade solar do que em locais mais ensolarados da Alemanha, que investe muito no desenvolvimento da implantação de plantas fotovoltaicas. Então a energia solar usa células fotovoltaicas. O que ele está me dizendo aqui? Que o Brasil, mesmo no pior lugar aqui do Brasil, a nossa insolação, a nossa potência solar, vamos chamar assim, é maior
do que no melhor lugar lá da Alemanha, tá? Então, no ano de 2013, a quantidade de energia elétrica gerada em toda a Alemanha a partir de células solares, cuja eficiência é 15%. Então, na questão 13, ele está falando da Alemanha, tá? A Alemanha só fez um comentário que a nossa incidência solar é muito melhor, tá? Então, lá em 2013, tá? A energia gerada pela Alemanha tem eficiência, vamos botar aqui, eficiência de 15%. Tá? Eficiência de 15%. Somou 30 mil gigawatts-hora. Isso aqui é energia na Alemanha. Tá? Somou 30 mil gigawatts-hora. Em uma área estimada de 170 quilômetros quadrados. 170 quilômetros quadrados. A gente vai ver que as placas solares, né, quanto maior a área, mais energia solar eu vou ter. Então aqui tem, na Alemanha tem 170 quilômetros quadrados. Por sua vez, no chamado cinturão solar brasileiro, a irradiação chega a atingir 2.200 watts por metro quadrado anuais. Agora está falando do Brasil. Tá? No Brasil, tá? Nós temos aqui 2.200 watts, quilowatt-hora, isso é energia, né? Quilowatt-hora por metro quadrado, tá? Por metro quadrado anuais. Uma alternativa de geração de energia elétrica nessa região é a instalação de células solares, como as da Alemanha, tá? Que podem abastecer milhões de residências. No Brasil, nos últimos anos, o consumo médio residencial foi na ordem de 2.000 kWh anual. Tá? Então, aqui está me falando que no Brasil, nos últimos anos, o consumo médio residencial, então vou botar assim, ó, consumo de uma residência é de 2.000 kWh em um ano, tá? Se quiser saber por mês, que a gente paga a conta de luz mensal, seria em média pegar esses 2.000 e dividir por 12, por 10 daria 200, então cento e poucos kWh, né? É a média do brasileiro. Daí diz assim, ó, o número de residências em milhões que poderiam ser abastecidos caso fosse instalado no cinturão solar brasileiro painéis solares com área e eficiências equivalentes aos utilizados na Alemanha. É mais próximo de quanto? Então, pelo que eu entendi, a gente vai ter que pegar o equipamento alemão, as mesmas condições, e jogar aqui no Brasil, certo? Tá? E jogar no Brasil. Vamos ver aqui que está bem enrolado. É mais uma questão matemática do que de física, né? Tá? Eu quero saber o número de residências. Então, isso aqui é uma residência. Já vou preparar minha regra de 3 aqui, ó. Uma residência. A pergunta final, qual é o número de residências? Então, eu preciso saber qual é a energia que eu iria gerar anual, não é? Usando o equipamento alemão, certo? Vamos ver aqui o que nós temos aqui, ó, tá? Aqui no Brasil, nós temos aqui 2.200 kWh para 1 metro quadrado, certo? Se eu pegar o equipamento alemão, eu vou ter esta área aqui de 170 quilômetros quadrados, 170 quilômetros quadrados, eu vou ter que fazer uma adaptação nisso aqui, né? Ó, 170, o quilo que eu falei para vocês, ó, apareceu de novo, ó. Quilo é 10 na 3, só que ao quadrado, pessoal, eleva ao quadrado. Isso aqui vai dar vezes 10 na 6 metros quadrados. Isto vai me dar a minha energia, certo? Isso vai me dar a minha energia. Agora quero saber por que se usou essa energia da Alemanha aqui, ó. Porque se eu fizer ali, eu vou achar os quilowatts-hora, não é? Colocaria aqui e acharia o número de residência, tá? Espera aí, vamos ver o que acontece. A irradiação pode atingir isso,
certo? Mas eu vou usar a eficiência, eu estou usando os aparelhos da Alemanha, tá? Então o que acontece aqui? Isso aqui é a energia que vem do Sol, tá me dizendo que é o que o Sol me oferece. Vou ler de novo aqui, ó, tá? A questão eu achei difícil. A irradiação chega a atingir 2.200 kW metro quadrado anual, é tudo por ano, então o ano não preciso me preocupar. Com esses 170 quilômetros quadrados, eu vou ter uma energia solar, faço a regra de 3, ó, E vezes 1 dá E, e aqui vai dar 170, que eu já vou botar 17 vezes 10 na 7, tá? Vezes 2,2 vezes 10 na 3, vezes 10 na 3. Eu vou achar os quilowatt-hora, que consequentemente eu colocaria aqui e acharia o número de residências, só que isso se a placa fosse com rendimento 100%. Eu vou ter que pegar somente 15%, porque é o mesmo equipamento da Alemanha. Vamos ver o que vai acontecer. A minha energia solar, 17 vezes 2, aqui dá 10 na 10 kWh, e a energia do Sol, 17 vezes 2,2. Vamos ver aqui. 17, vou ter que fazer essa conta. 17 vezes 2,2. 2 vezes 7 dá 14, vai 1. 2 com 1, 3. 2 vezes 7 dá 14, com 1, 2, 1, 3. Dá 4, dá 7, dá 3. 37,4. 37,4 vezes 10 na 10 kWh. Mas isso é energia que eu vou conseguir captar do Sol com aquele equipamento de 17 quilômetros quadrados, aquelas placas. Só que eu não consigo usar tudo isso, porque esses equipamentos têm uma eficiência de 15%. Isto aqui, essa energia solar, 37,4 vezes 10 na 10 kWh, é 100%. Só que a eficiência do meu equipamento é de 15%, eu só vou usar 15% disto. Então aqui vai ter a energia que vai ser útil, vamos botar assim, ó, que eu vou utilizar. Então a energia útil vezes 100 vai dar 37,4 vezes 10 na 10 vezes 15 dividido por 100, que é 10 na 2. Bom, eu já vou fazer esse cálculo aqui, ó. 10 na 10 dividido por 10 na 2 vai dar 10 na 8, tá? Quilowatt-hora, tá? É o momento que a gente não sabe se vai acertar o exercício ou não. Seria um exercício para pular, tá? Fazer ele no final. Como nosso objetivo da aula é resolver a prova, a gente vai fazer agora aqui, tá? Vamos fazer 17. Eu vou deixar assim, ó, porque nem a gente tem que evitar cálculos. Vezes 15. Vamos deixar assim, ó, porque eu tenho 2.000 e tenho 15, que são múltiplos de 5. Então a minha energia que eu consegui é esse trem todo aqui, ó, 37,4 vezes 10 na vezes 15 vezes 10 na 8 kWh. Vamos ver o número de casas que dá para abastecer isso. Em milhões, não é? Então, vou ter aqui 2.000, que é 2 vezes 10 na 3, N, é igual a 37,4 vezes 15 vezes 10 na 8. Bom, vou passar isso dividindo, não me adiantou muito a economia de cálculo aqui. 37,4 vezes 15 vezes 10 na 8, dividido por 2 vezes 10 na 3. Vezes 10 na 3. 37,4 vezes 15. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5, 35, 37, vai 3. 15, 16, 17, 18. Ó, errei aqui, ó, 18. Aqui vai dar 4, 7, 3, 0. 11 vai 1, 9. 16 vai 1, 5. Como é uma casa depois da vírgula, 561. Aqui é 561. Pessoal, consertando aqui, 561. A metade de 561, 500 é 250, mais 30, 580. Então, aqui vai dar 28. Ó, 28. Questão de número 4. Questão de número 4.
Foi realizada uma perícia técnica em um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus. Tá? O cruzamento é 90 graus. Então a gente tem aqui, tá, o cruzamento aqui. Tá? Vem o carro, aqui é o carro, vou chamar de C, e aqui vem uma van, que eu vou chamar de V. Tá? Vem aqui, vai ter uma colisão, certo? Daí diz assim, ó, como esquematizar na figura. A van tem massa 2 vezes maior que o carro. Então já vou botar que a massa do carro é M e a massa da van é 2M. Tá? Pessoal, esse V é de van, tá? Não vamos confundir aí com... Vou escrever van, fica melhor, por causa do V de velocidade, né? Tá? A van tem massa 2 vezes maior que o carro. Depois da colisão, os 2 veículos permanecem grudados. Isso me caracteriza um choque inelástico na física, né? Então eles vão sair aqui os dois, ó. Os dois juntos aqui, ó. O desenho mostra os dois juntos, tá? Então aqui já tem uma caracteriza um choque inelástico. Inelástico. Certo? Um com o outro deslocaram-se a um ângulo de 45 graus com a direção de suas velocidades iniciais. Então é 45 graus aqui e 45 graus aqui, tá? Um radar mediu a velocidade da van, que imediatamente antes da colisão era 40 km por hora. Então vou botar aqui a velocidade da van, VV, velocidade da van era de 40 km por hora, certo? Qual o valor do módulo da velocidade do carro em quilômetros por hora, imediatamente após a colisão? Então, qual é o VC, velocidade do carro? Bom, primeira coisa, o que acontece? Toda vez que existe choque, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, certo? Olha só que é uma questão vetorial, certo? Qual é a quantidade de movimento antes que eu tenho? É a quantidade de movimento do carro, ó, carro, mais a van. E depois, qual é a quantidade de movimento que eu tenho? É dos dois, eu vou botar assim, do conjunto. Do conjunto, carro mais van. Então, olha só o que acontece, é uma questão vetorial. Qual é a quantidade de movimento antes? A do carro é massa vezes velocidade. Tem que saber a quantidade de movimento, a fórmula é massa vezes velocidade. Então, vou ter a massa do carro vezes a velocidade do carro. E a quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido da velocidade. Então, a quantidade de movimento do carro, tá assim, ó. Quantidade de movimento do carro é na mesma direção e sentido da velocidade, é massa vezes velocidade do carro. Então, eu vou ter aqui, ó, esse vetor aqui, que é massa vezes velocidade do carro. Qual é a quantidade de movimento da van? A van, a velocidade está para cima. Então, aqui eu vou ter a quantidade de movimento da van, que vai ser a massa da van, que é 2m, vezes a velocidade da van, que é 40. Ou seja, a quantidade de movimento da van vai ser 80m. Entenderam o que eu fiz? Olha só, a massa é 2m, porque eu chamei a massa do carro de m, e a velocidade da van é 40, já botei 40, 40 vezes 2 dá 80m. Então, eu vou ter aqui mais, vetor quando eu somo, a gente chama focinho de um no rabo do outro, não é? Que é a extremidade na origem do próximo, vai dar 80m, isso vai ser igual à quantidade de movimento depois. Pessoal, eu vou ter uma quantidade de movimento nesta direção. Qual é a quantidade de movimento do conjunto? Vou chamar de C, não, no final, botar F. Quanto é que vai ser? A massa vai ser a massa do carro mais a massa da van. Vai ser 3m com a velocidade do conjunto. Né? É isso que ele quer saber? Né? Qual é a velocidade do conjunto? É dado ou não? Não, não é dado. Não é dado. Vou botar assim, velocidade final do conjunto. Então aqui eu vou ter, olha só, a quantidade de movimento final. Mas ele me dá essa informação que aqui é 45 graus e daí a gente acaba indo para a matemática. Pessoal, se eu tenho um triângulo retângulo
E o ângulo é de 45, lá em cima também é 45, para fechar os 180 graus, certo? E esse triângulo é especial, porque quando é 45 graus, esse lado é igual a esse. Ó, tem o mesmo ângulo externo, vai ter os mesmos catetos iguais. Também eu posso fazer pela tangente. Tangente de 45 é cateto oposto. Ó, tangente de 45 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Matematicamente, tangente de 45 é 1. O cateto oposto é 80m e o cateto adjacente é m vezes VC. Corto aqui. O meu VC passa multiplicando 1 é igual a 80 km por hora. Achei a minha resposta, tá? Ou fisicamente, né? Essas quantidades de movimento têm que ser iguais porque saíram a 45 graus. Se a van tivesse mais quantidade de movimento, sairia mais na direção da van. Se o carro tivesse mais quantidade de movimento, sairia mais na direção do carro. Como saiu exatamente no meio, é porque a quantidade de movimento do carro, a quantidade de movimento do carro, que é MVC, vai ser igual à quantidade de movimento da van, que é 80 m. Corta aqui, velocidade do carro é 80 km por hora. Fisicamente e matematicamente dá para fazer esse exercício. Tá? Eu achei bem legal. A gente tem questões da URGS aí bem parecidas. Tá? Esse eu achei bom. Vamos para a questão número 5. Para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica, é necessário integrar a vazão do rio, a quantidade de água disponível em determinados períodos de tempos e o desnível do relevo, sejam eles naturais como as quedas d'água ou criados artificialmente. Então está me dizendo que para mim gerar energia elétrica, uma hidrelétrica, coisas que a gente tem que pensar é na vazão, ó, vazão, certo? Quantidade de água, botar assim, volume de água, e desnível. Pessoal, não sou eu que estou botando isso, tá no enunciado, tá? Existem dois tipos de unidades de geração de energia. Acumulação e fio d'água. Então nós temos dois tipos de hidrelétrica, tá? Acumulação ou a de fio de água, tá? E vai explicar tudo. As unidades de acumulação são localizadas em locais com altas quedas d'água, tá? E dado a seu grande porte, permite o acúmulo de grandes quantidades de água. Tá? Então essa aqui de acumulação, ó, o desnível, tá? Tem que ter desnível, né? E volume d'água, né? Tem que ter volume de água aí para a gente acumular e fazer a queda d'água. E a hidrelétrica tradicional, essa queda d'água vai passar da turbina, vai passar no gerador e vai transformar em energia elétrica. As unidades de fio d'água geram energia com o fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo de recursos hídricos. Então o que acontece? Eu não preciso ter grandes quantidades de água, eu preciso ter vazão. Ó, o fio d'água, eu preciso ter bastante vazão. O que é vazão? É a quantidade de líquido que passa por tempo. A própria fórmula da vazão, vou botar aqui, ó, vazão, a gente usa a letra Q, é o volume que passa num determinado tempo. Quantos metros cúbicos por litro, né? Quantos metros cúbicos por segundo, desculpa, né? Então, numa hidrelétrica é uma quantidade gigantesca. Se o rio passa bastante, tu consegue gerar por fio d'água, que está nos explicando. Em uma região existem rios com potencial para geração de energia. No intuito de construir uma unidade de fio d'água, então o exercício é aqui, ó. O exercício é aqui. A gente quer construir uma unidade de fio d'água. Deve-se comparar as características desses rios. Tá? Daí diz de onde é que é essa fonte. A principal grandeza física desses rios que deve ser observada é o quê? Pessoal, se o fio d'água é a vazão, tá? Eu tenho que me preocupar com vazão. Só que a vazão é volume por tempo, mas também é área vezes velocidade.
Porque se eu tenho muita velocidade na água, o que que acontece? Eu tenho muito volume passando por tempo, tá? Então o que que acontece aqui? A velocidade da correnteza é maior. Então isso aqui é usado para grandes correntezas. Alternativa letra A, olha lá, altas correntezas. Como é que diz aqui? Ó, velocidade de correnteza maior. Velocidades altas. Vamos ver as outras alternativas aqui. O deslocamento vertical do relevo maior. Já me diz no texto que o fio d'água não precisa ter esse desnível, né? A área da seção transversal do leito menor, né? Não tem a ver. O volume de água por unidade de tempo menor. Volume de água por unidade de tempo menor é vazão menor. Não, pelo contrário, o fio d'água tem que ter vazão. Quantidade de massa de água por unidade de tempo menor. Quantidade de massa também por tempo é a vazão. E daí teria uma vazão menor, não tem sentido. Então o fio d'água tem que ter vazão maior. Então a resposta é a letra A, questão teórica. Vamos para a questão de número 6. Vamos para a questão de número 6. Eu acho que não tem cálculo a questão número 6 também. Então vamos ver aqui. Questão número 6 eu acho que cabe aqui nesse cantinho do quadro aqui. Alguns recipientes de cozinha apresentam condutividade térmica apropriada para acondicionar e servir alimentos, tá? Primeiro, o que é uma condutividade térmica? Olha lá, condutividade térmica. Pessoal, a condutividade térmica é o K. Quem tem o K alto são materiais que são condutores de calor. E quem tem o K baixo são menos condutores, são os isolantes. Isso é o que a gente tem que pensar de condutividade térmica. O nome já nos sugere. Condutividade é o material que tem mais condução, tá? Daí ele está me falando aqui que os recipientes apresentam condutividade térmica apropriada para acondicionar e servir os alimentos. Tá? Então eu quero saber, para servir os alimentos, que tipo de recipiente eu vou usar? Um metálico ou um de vidro, por exemplo, uma de porcelana, né? Então isso que provavelmente seja a linha de raciocínio do exercício. Assim, os alimentos acondicionados podem manter a temperatura após o preparo por um tempo maior. O quadro contém condutividade térmica de diferentes materiais utilizados na produção desses recipientes. Tu serviu o alimento num recipiente de cobre, alumínio, ferro, vidro ou cerâmica, a gente vai ter que escolher. Considere o recipiente de mesma espessura. Qual o material recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Se tu quer deixar o alimento aquecido por maior intervalo de tempo, ele tem que perder pouco calor, tá? Então tem que servir em recipiente com pouco, que perde pouco calor. Recipiente perde pouco calor. Um recipiente que perde pouco calor, ele tem o K baixo, ele é mais isolante. Então a gente vai usar o K, olhamos as unidades ali, tá tudo na mesma unidade, quilocal, por hora, metro, grau Celsius. O menor deles é o 0,4. Então seria a cerâmica. Tá? A gente observa que a cerâmica e o vidro são baixos, o ferro, o alumínio e o cobre são altos. Tá? Então o vidro também seria legal, tá? Mas a cerâmica é melhor ainda, porque tem a condutividade mais baixa. Então ela é menos condutor do que todos. Então a resposta seria a cerâmica. Alternativa 5, letra E de Espanha. Tá? Uma questão teórica também, tá? Tranquila. Até agora a mais difícil, achei aquela dos cálculos ali, fazer muito cálculo, né? Vamos para a questão de número 7. Pessoal, questão de número 7. Vem uma tabela de especificações técnicas aqui, vamos ver o que é. O quadro contém as especificações técnicas do forno de micro-ondas. Geralmente vem nos manuais esses dados todos aqui. A parte elétrica, as características elétricas vêm com uma plaquinha atrás do equipamento, mas com aqui largura, comprimento, isso aqui é coisa de manual. Tá? Então, micro-ondas.
em que é possível distinguir entre a potência consumida pelo eletrodoméstico quando ligado a uma rede elétrica sob determinadas condições de tensão elétrica e frequência e máxima potência fornecida aos alimentos desse aquecimento. Então me dá um monte de informações aqui. É sobre o micro-ondas, tá? E ele me dá algumas especificações aqui, que eu já vou colocar aqui, já vou pescar elas, que a gente vai precisar para fazer um possível cálculo. Potência em que é possível distinguir entre a potência consumida pelo eletrodoméstico. Potência consumida. Quanto é que ele consome da rede? Consumida. Vamos olhar lá. Potência máxima, 700. Consumo de energia, 1.200. 1.200 watts. Quando ligado a uma rede elétrica, sob determinadas condições de tensão elétrica. A tensão elétrica ele é de 127 volts. E frequência, a frequência é de 60 Hz. Bom, isso que eu coloquei aqui é o que vem na plaquinha lá atrás, ó. Ele consome 1.200, isso me interessa para pagar a conta da luz, né? Tá? Ele funciona em 127 volts, corrente alternada, que é aquela cobrinha ali, é uma senoidal, com frequência de 60 Hz. E a máxima potência fornecida aos alimentos no aquecimento. Aqui vem uma potência máxima, o que eu forneço. Ah, mas não é a mesma coisa que eu gasto? Não. Tu gasta uma energia elétrica e tu transforma numa energia de aquecimento. Só que o rendimento não é de 100%. Tá? Então aqui, ó, potência de aquecimento dos alimentos, potência de aquecimento dos alimentos é 700 watts. Bom, vamos ver se tem cálculo. Tem cálculo, tem números ali embaixo. Também distingue a frequência de micro-ondas. Pessoal, a frequência de micro-ondas é a frequência da onda que vai fazer esse aquecimento. Quanto é que é a frequência? 2.450 frequência. Isso é todo o micro-ondas é nessa frequência, tá? 2.450 MHz. A qual o alimento é submetido e a frequência da rede elétrica. Eu já botei aqui. Aqui é da rede elétrica, tá? E aqui é de dentro, botar assim, fora do micro-ondas e dentro do micro-ondas. Aqui é o que chega e aqui é o que sai, tá? Em termos de energia. Utilizando esse equipamento para descongelar um alimento durante 15 minutos, então agora começou o exercício. Eu vou descongelar e o tempo que vai funcionar o micro-ondas é 15 minutos. Em potência máxima, durante o descongelamento, a frequência da onda eletromagnética que aquece o alimento, ó, frequência que aquece o alimento, é a frequência da micro-ondas. Quanto é que é? 2.450 MHz. Aqui tem a primeira resposta, tá? 2.400, ó, olha que tem 60. 60 é a frequência elétrica da rede, quer saber do aquecimento, né? Então, olha só, a frequência de onda eletromagnética que aquece o alimento, então é da micro-ondas. E a quantidade aproximada de energia fornecida para aquecer o alimento. Não é a energia elétrica que eu estou gastando, é a energia que o alimento está recebendo para aquecer. Então a energia é potência vezes tempo. Ó. Energia é potência vezes tempo. Qual é a potência de aquecimento? É 700. Ah, por que eu não uso 1.200? Não, isso é o que eu estou consumindo. E o que eu estou consumindo da rede elétrica, eu não estou jogando alimento. Eu estou jogando uma parte, tá? Por quê? Porque tem um magnéton lá que está lançando uma onda e esta onda está produzindo um aquecimento equivalente a 700 watts. 700 watts, vezes o tempo de 15 minutos. Para mim estar no sistema internacional, tem que estar watts vezes segundo, né? 700 watts já está pronto. Agora 15 minutos, quantos segundos é? Cada minuto é 60 segundos. Então isso vai ficar um tempo de 15 vezes 60. Vamos fazer essa conta, 15 vezes 6. Dá 30, vai 3, 6, 9. Vai dar 900 segundos, vezes 900 segundos. Isto vai me dar em joule. 9 vezes 7 dá 63. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 joules. Isto vai dar 630 mil joules, que é 630 quilojoules. Então, a energia de 630 quilojoules. Então, a frequência de aquecimento, 2.450 MHz, e a energia de aquecimento, também 630 quilojoules. Alternativa letra
A de América. Então temos aí a questão número 7. Questão 8 da prova. Questão de número 8 da prova do Enem. Pretende-se construir um banheiro em uma área externa, na qual serão instalados 2 chuveiros elétricos, que podem ser ligados simultaneamente, cada um com consumo de 5,5 kW. Pessoal, o chuveiro tem potência de 5.500 watts, ou 5,5 kW, tá? Só que são 2 chuveiros. Eu já vou botar aqui, são 2 chuveiros. 2 chuveiros. Deixa aqui, deixa quieto. A tensão disponível na rede elétrica é 220 volts. Então a tensão é de 220 volts. Sabe que quanto maior for a área da seção reta de um cabo elétrico, maior será a intensidade da corrente que ele conseguirá suportar. Porém, maior será o seu custo. Então, quando a gente vai ligar o equipamento, a gente precisa botar um fio para levar a tensão lá e o equipamento funcionar. Só que se o equipamento é muito potente, o fio tem que ser mais grosso. Eu acho que todo mundo tem essa associação, né? Ah, o fio é fino, não, põe um fio mais grosso. Se o cara não fizer cálculo, compra o mais grosso que ele achar e coloca. Vai ficar superdimensionado. Daí vai gastar muita grana. Então tem que fazer o cálculo para achar o fio que tem condições de suportar esses 2 chuveiros e não botar um fio a mais, senão vou gastar mais do que deveria, tá? Então, portanto, deve ser selecionado o cabo de menor área de seção reta que seja capaz de suportar a corrente requerida pela instalação. Bom, então a fórmula é o π, ó, π. Qual é a potência? São 2 chuveiros, não é um só. Se fosse um, era só botar 5.500 watts. Olha lá, 5.500 se fosse um. A corrente eu quero achar, e aqui seria 220 volts. Tá? Se fosse um chuveiro, o cálculo seria esse. Então aqui vai dar 5.500, vai dar 11.000. 11.000 a corrente vezes 220, corta um zero de cada lado, a corrente vai ser 1.100 dividido por 22. Eu vou dividir por 11 em cima e embaixo, tá? Dividindo por 11 dá 2, ó. 2 vezes 11 dá 22. Divide por 11 dá 1, vai dar 100 por 2, a corrente vai dar 50 amperes. Então, os chuveiros podem funcionar simultaneamente, tá? Se um só estiver funcionando, vai dar 25, que é um só. Mas tem momento que os 2 vão funcionar. Então vai circular uma corrente de 50 amperes. Então o fio tem que aguentar os 50 amperes. Tá? Então no quadro são apresentados os valores nominais da área de seção reta de cabos comumente encontrados no mercado, com as suas correspondentes correntes máximas. Então, por exemplo, o fio 1,5 aguenta 23 amperes. Se eu botar 1,5 aqui vai torrar, porque os 2 chuveiros juntos vai passar 50. O 2,5 passa 31. Tá bem... Eu conheço essa tabela aqui, tá? Se procurar na internet aí, o fio 1,5 dá 21, em média, né? O 2,5 dá 28, aqui tá 31, 6 dá 36, se eu não me engano, tá? Mas aqui tá dando que é 54. Se o fio 6 aguenta 54, vai aguentar 50, os 2 chuveiros funcionando. Então, pela tabela, eu selecionaria o fio 6 milímetros quadrados. O cabo que apresenta o menor custo e suporta a corrente total necessária da fiação dos chuveiros, na área de seção em milímetros quadrados, é igual a quanto? O fio 6, que é a alternativa letra D, de Dinamarca. Tá? Então, questão simples aí de aplicar a fórmula da potência, achar a corrente. A única possibilidade de erro é o aluno usar um chuveiro só. Daí daria 25 e poderia botar o fio 2,5 pelo que nós temos aqui. Bom, seguindo, tá? Nós temos aqui a questão número 9. Buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico, para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico fornecida pelo fabricante, como mostra na figura. Como eu falei, todo equipamento tem uma etiqueta lá dando algumas informações. Que informações que ele me deu no 9 aqui? Ó?
ele me deu a tensão, que é 115 volts. Aí esse CA é corrente alternada, tá? Então, o que liga na tomada em casa é corrente alternada, tá? Mas veio o CA que é corrente alternada, sem problema nenhum. E uma potência de 750 watts. Sabendo que esse aparelho é utilizado em média 30 minutos por dia, todo dia, meia hora, ele usa o ferro de passar. Durante 30 dias. Por quê? Porque ele não paga a conta de energia elétrica todos os dias, a gente paga mensal. Então a gente paga equivalente a 30 dias, 31 se o mês for, 28 se for em fevereiro ou 29. Então nós temos aqui, o tempo é 30 minutos, dia, tá? E um mês no nosso exercício tem 30 dias, certo? Então esse que é o cálculo que a gente vai fazer. Qual o valor mais próximo do consumo mensal de energia em quilowatt-hora, tá? É usual a energia no Brasil vir em quilowatt-hora. Eu quero saber energia, só que tem que ser em quilowatt-hora. Energia potência vezes tempo. Olha só, usamos aqui, ó, energia potência vezes tempo. Eu preciso saber a potência do ferro, ele já me deu direto aqui, não preciso fazer cálculo, 750. Só que se eu quero em quilowatt-hora, a potência tem que estar em quilowatt. Quilo é 10 na 3, que a gente viu aqui, ó. Então, como é que eu faço essa conversão se eu ficar em dúvida, tá? Todo mundo sabe que é 0,75 é dividir por 1000. Mas pode botar assim, ó, 750 watts. Só que eu quero o quilo. Eu multiplico por K e divido por K. Só que o K é 10 na 3, então vai ficar 750 kW, o quilo daqui de baixo é 10 na 3, que é 1000. Então eu vou ficar aqui que a minha potência é 750 dividido por 1000. Corto um zero, tá? Vai dar 0,75 kW. Eu até deixaria 75 por 100 para facilitar a conta. Mas vamos botar 0,75 kW. Quantas horas funcionou esse meu chuveiro? Ó, já estou dizendo quilowatt-hora. Quantas horas? 30 minutos? Pô, os caras foram legais, né? 30 minutos a gente sabe que é meia hora no dia. 30 dias vai dar 15 horas. 30 vezes meio, né? O tempo total, vou botar aqui tempo total, vai ser meia hora vezes o 30 dias, vai dar 15 horas. Então vou botar aqui 15 horas. Então meu cálculo vai ser esse, tá? 15 vezes 0,75, tá? 15, vou botar 75 vezes 15, 0,75 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, 37. Vezes 0 não precisa fazer. Aqui vai dar 5, 7 e o 0 aqui, né? 5, 12, vai 1, 10, 11. Duas casas, 11,25. Tem 11,25. Ele fala valor mais próximo, né? Se eu achei 11,25 kWh, mais próximo é de Dinamarca. Questão número 10 diz o seguinte: no manual de instrução de um conjunto com 30 lâmpadas idênticas, então eu tenho um conjunto de 30 lâmpadas presentes, idênticas, né? Não falei presente. No manual de instrução de um conjunto de 30 lâmpadas idênticas, são todas iguais. Usando-os para enfeite, está especificado que o conjunto deve ser ligado a uma rede, essas 20 lâmpadas têm que ser ligadas a uma rede de 120 volts, resultando uma corrente total, pessoal, corrente total de 4,5 ampere. Pessoal, isso é a corrente de todas as lâmpadas, tá? Corrente total de todas as lâmpadas. No entanto, o manual não informa a potência nominal de cada lâmpada para aquisição das lâmpadas individuais de reposição, no caso da queima. Depois de ligar o conjunto, liguei o conjunto, percebe-se que, ao retirar qualquer lâmpada, 1/3 das demais não acendem. Qual é a potência nominal de cada lâmpada? Opa, temos uma informação aqui, ó. Tá me dizendo que quando, depois de ligar o conjunto, percebe-se que ao retirar qualquer lâmpada, 1/3 das demais não acendem. 1/3 das demais. Então, são 30 lâmpadas.
eu acho que tem 3 conjuntos com 10 lâmpadas. Ó, 3 conjuntos, 10 lâmpadas aqui, 10 lâmpadas aqui e 10 lâmpadas aqui. Quando eu tiro uma delas, 1/3, que é 10, é 1/3 de 10, elas não acendem, tá? Elas não acendem. Qual é a potência nominal de cada lâmpada? Vamos ver se a gente calcula aqui. Então eu tenho 3 ligações em série, ó, porque em série quando eu tiro uma lâmpada apaga as demais. E está me dizendo que eu tiro uma lâmpada e 1/3 cai fora, foi o que eu entendi, 1/3 das demais não acendem. Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho essa corrente 4,5, passa 1,5 ampere aqui, 1,5 ampere aqui e 1,5 ampere aqui, certo? Tranquilos? Bom, eu quero saber a potência de cada lâmpada, certo? Eu tenho 10 lâmpadas ligado em 120 volts, 120 volts. Se eu tenho 10 lâmpadas, cada lâmpada vai passar a corrente de 1,5 e cada lâmpada desse 120, são 10, né? Vai dar a tensão de 120 dividido por 10. Porque se eu tenho uma série com 10 lâmpadas, a tensão 120 são idênticas às lâmpadas, vai ficar 12, 12, 12, 12, as 10 vai dar o 120. Então vai dar 12 volts. 12 volts. E a potência de cada lâmpada, isso é para uma lâmpada, vai ser o π. 1,5 vezes 12. A potência 12 vezes 1, 12, mais 6 dá 18 watts. Alternativa a letra B de Brasil. Vamos ver se a gente está certo aqui. A 10B de Brasil, tá? Então, olha só, uma questão que já apareceu na prova do Enem semelhante, tá? Que era tantas ligações em série e tirava uma lâmpada e apagava tudo. Queria saber a corrente de uma lâmpada em relação ao total, tá? Então, já uma questão repetida da prova do Enem, me facilitou aqui no entendimento da questão, tá? Então, tem que se ligar que quando tira uma lâmpada, apaga 1/3. Então, 1/3 fica fora. Então, são 3 séries. E se eu tenho 30 lâmpadas, 3 séries com 10 lâmpadas. Dividi a corrente por 3 para saber cada série qual era a corrente. Então, cada lâmpada tem 1,5, 1,5, 1,5. Todas elas estão passando 1,5. E são 10 na série, eu aplico 120, vai ser 1/10 em cada uma delas. 120 por 10, 12 volts. Fechou a resposta. O nosso raciocínio teve certo. Vamos para a questão de número 11. Baterias são dispositivos, outra de eletricidade, ó, quase toda a prova de eletricidade. Baterias são dispositivos que acumulam energia. Estão presentes em inúmeros aparelhos portáteis, né? No nosso celular, no nosso note. Né? Então, tudo vem bateria, pilha, bateria, né? Uma bateria ideal não possui resistência interna. Entretanto, as baterias reais apresentam resistências internas, disponibilizando uma tensão V inferior a uma tensão nominal E, que é a força eletromotriz, é um gerador, né? Uma bateria, conforme a figura. Uma vez que se sabe o valor da tensão nominal da bateria, denomina-se a carga pelo conhecimento da corrente, enquanto está conectada a um circuito de resistência R, de tensão efetiva V, e da resistência interna R. Então ele me dá a bateria aqui, ó. Ele me dá a bateria. Aqui é a força eletromotriz, lá nos geradores. Aqui a gente tem a resistência interna. Isso é dentro da bateria. E aqui ele vai me largar a tensão. O exercício chama de V, eu chamo de U, tá? U e V é a mesma coisa, que é a tensão útil que ela vai entregar. De posse a voltímetros, a um voltímetro e um amperímetro, e de uma resistência teste R, a configuração adequada para avaliar a carga da bateria, certo? Então tu vai ligar uma resistência, né? Vai ligar uma resistência lá e tu vais fazer o teste, né? Vais ligar um amperímetro e um voltímetro. O que tem que ter na cabeça na hora de ligar um amperímetro? Vamos começar com o amperímetro, que é mais fácil. O amperímetro é ligado em série, justamente para a corrente ser a mesma no aparelho e na resistência. Então, meu amperímetro eu tenho que ligar aqui ou antes do resistor ou depois do resistor. Eu vou fazer pontilhado que também serve, tá?
Então aqui a gente vai começar a eliminar as alternativas, tá? A gente tem que saber que o amperímetro é em série e o voltímetro em paralelo, tá? Então na primeira ele está em série com a resistência, ó, tem a resistência e vai passar a corrente da resistência E no amperímetro, tá? Aqui, ó, o amperímetro na B está em paralelo com o resistor, esquece o voltímetro, está em paralelo, está fora a B. O amperímetro está em paralelo com a fonte na C, ó, o amperímetro está aqui, ó, em paralelo com a fonte, não pode ser ligado em paralelo, está fora. A D é coerente, o amperímetro está em série, então a A e a D por enquanto, a B e a C eu já eliminei pelo amperímetro. E por último a E está errada porque o amperímetro está em paralelo com o resistor, então está fora. Então estou entre a A e a D. E o voltímetro ao contrário. O voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Ó, paralelo. Para a tensão ser a mesma, certo? Então eu tenho que ligar o voltímetro paralelo à fonte, paralelo ao resistor. Então o voltímetro tem que vir aqui, ó. Tá? E a gente olha na alternativa D que o voltímetro está em série. A corrente que está passando no resistor é a mesma do voltímetro. Então só me sobrou a alternativa letra A. Ah, mas o desenho não está bem igual, né? Então olha só, o amperímetro pode ser depois da resistência. Vou botar o amperímetro aqui, ó. Tá? Tirei o amperímetro daqui. Pessoal, a resistência está nesse trecho aqui, mas isso aqui é a mesma coisa. Então eu posso colocar ela aqui em cima, que é a mesma coisa que está aqui, ó. A corrente que vai passar na resistência, isso é o que interessa. A corrente que vai passar na resistência é a mesma que vai passar no amperímetro. Então eles estão numa ligação em série. Tá? E por que o voltímetro está em paralelo com o resistor? Eu vou marcar aqui ponto A, não tem ninguém aqui, é ponto A. O voltímetro, os aparelhos não contam, tá? Aqui é B, o aparelho não conta, aqui é B. E aqui é B também. Observa que o voltímetro está entre A e B e o resistor está entre A e B. Quando os elementos estão entre os mesmos pontos, eles estão ligados em paralelo, tá? Questão número 12 e última de hoje, tá? Nós temos aqui, ó, acho que cabe nesse cantinho aqui, ó. As notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexas e formadas pela superposição de várias ondas senoidais. A figura apresenta 3 componentes harmônicas e a composição resultante, construídas na mesma escala para o instrumento sonoro. Essa composição carrega uma assinatura sônica ou o timbre do corpo que a produz. Então, os instrumentos musicais têm timbres diferentes, né? Violão tem som de violão, gaita tem som de gaita, piano tem som de piano. Só que esse som do violão, ele não é uma única onda, tá? É formado por harmônicos. Então, o formato da onda que dá o timbre. Aqui a gente tem a componente A, harmônico A. Tá? O harmônico A é uma senoide aqui, mais ou menos assim. A B é uma senoide assim. Tá? A C é uma senoide assim. Então é mais ou menos isso aqui, o harmônico A, o B e o C. E ali é o som resultante. Tá? Pode ser aqui de uma flauta, por exemplo, que fala que é um instrumento sonoro. Tá? Somando as 3 ali, dá a resultante ali embaixo. Daí diz assim, esses componentes harmônicos apresentam igual o quê? Pessoal, tudo são som, tá? Tudo são som. Então a velocidade do som é a mesma, tá? Aqui essa onda está viajando a 340 metros por segundo em média, essa aqui 340 metros por segundo e essa aqui 340 metros por segundo. Então velocidade seria uma das alternativas. Tem velocidade, mas não é só velocidade a resposta, tá? Então velocidade é uma. Agora o que eu posso pensar? Frequência e comprimento de onda. Vou pensar na fórmula V igual a lambda F. Pessoal, o comprimento de onda da A é grande, da B é menor ainda, comprimento de onda A, comprimento de onda B e aqui comprimento de onda C. Então eu verifiquei que o comprimento de onda A é maior do que o B, que é maior do que o C. Então os comprimentos de onda são diferentes. Vamos ver se tem alternativa comprimento de onda. Tem lá embaixo, lá está fora. Tá? Já posso tirar fora. E a frequência também. Porque se a velocidade é constante, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Então a frequência de A é menor do que a frequência de B, que é menor do que a frequência de C. A onda C tem a maior frequência, por quê? Porque ela repete mais. Então a frequência é maior.
tá? Então, frequência diferente, comprimento de onda diferente e velocidades diferentes. Então, a gente vai eliminar um monte de coisa, talvez a gente ache a resposta, né? Só nessas eliminações, vamos até ver, ó. A, B, C, D e E. Nós temos frequências diferentes, então onde diz frequência eu tiro fora. A B e a C eu tiro fora porque não tem frequência, tá? E comprimento de onda tem na D e na E, tirei fora. Só sobrou a A. A me diz que a velocidade é constante, mas me fala na amplitude. O que é a amplitude da onda? É a distância da posição de equilíbrio até a crista ou até o vale. Então tem ali uma escalinha ali, eu vou contar 1, 2. 2 para cima e 2 para baixo, a onda aqui, ó. Aqui eu tenho 2 para cima e 2 para baixo. Na outra ali, ó, também, ó, 2 para cima e 2 para baixo. Consequentemente, a última tem que dar também 2 para cima e 2 para baixo. Então, na escala ali vai ter 2 para cima e 2 para baixo. Fechamos com a alternativa A, fechamos a prova do Enem PPL 2021.